Vamos ver aqui. Vou dar um play. Qualquer coisa, aumentem meu som aí. A maioria das pessoas se considera amante dos animais. Os reconhecemos não como objetos, mas como seres complexos com quem dividimos o planeta, nossas vidas, nossos lares. Sentimos prazer no prazer deles, nos angustiamos com a dor deles, celebrando sua inteligência e individualidade quando os acolhemos em nossas famílias ou quando os reverenciamos em seu elemento natural. O pensamento de desnecessariamente lhes causar mal ou sofrimento é para muitos intolerável. Então, para aqueles que nos alimentam, vestem ou entretêm, escolhemos seguir uma narrativa que minimiza ou elimina inteiramente seu sofrimento. A pitoresca fazenda familiar e o icônico fazendeiro carinhoso. Um fim humano e indolor. Um preço pequeno pago com prazer por uma vida bem vivida. Um acordo de benefício mútuo. Escondidos por essa narrativa, longe dos olhos, longe do coração, eles deixam de ser indivíduos, muitos conhecidos apenas como rebanho, unidades anônimas de produção num sistema de escala incompreensível, isento das leis contra maus-tratos que protegem nossos animais de estimação. Seu sofrimento oculto e abafado, seu valor determinado apenas por sua utilidade para a humanidade, racionalizado por uma crença em nossa própria superioridade e pela noção de que poder significa direito. Uma noção que deve ser questionada. Na década de 1960, havia cerca de 50 mil fazendas de suínos na Austrália. Hoje, há menos de 1.400, e ainda assim o número total de porcos criados e abatidos para alimentação tem aumentado. Em 2015, 49 fazendas hospedavam 60% da população total de porcos no país.
A maioria dos porcos criados para comida começa sua vida numa cela parideira, uma pequena baia com uma gaiola central, feita para permitir que leitões se nutram da mãe, a porca ou matriz, enquanto se impede que ela se mexa. A frequência de leitões natimortos ou mumificados geralmente aumenta a cada gestação, enquanto os corpos das porcas se tornam menos capazes de aguentar os grandes números de leitões por gestação estimulados pela indústria. De 10 a 18% dos leitões que conseguem nascer vivos não chegam à idade de desmame, por sucumbirem a doenças, inanição ou desidratação, ou por serem acidentalmente esmagados pelas mães trancafiadas. Incluídos na taxa de mortalidade, os rejeitados são considerados economicamente inviáveis e mortos por funcionários. Aqueles que sobrevivem aos primeiros dias são mutilados sem anestesia, seus rabos e dentes amputados para reduzir o canibalismo. E pedaços são cortados de suas orelhas ou etiquetados para identificação. Eles são retirados das mães com 3 a 5 semanas de vida. A maioria é destinada ao matadouro cerca de 5 meses depois. À medida que crescem, eles são levados às celas de terminação, abarrotados em seus próprios dejetos. Algumas porcas são mantidas para substituir outras fêmeas no ciclo de gestação, cuidadosamente selecionadas por sua suposta habilidade de produzir grandes ninhadas. A maioria das fazendas de porcos utiliza inseminação artificial em vez de acasalamento, por permitir a fecundação de até 30 a 40 matrizes por um único porco. Funcionários coletam o sêmen por masturbação induzida e o inserem nas matrizes por um catéter conhecido em inglês como pork stork. Os machos ainda servem para fisicamente excitar as fêmeas antes da inseminação, mas são impedidos de copular de fato. Quando tem a gravidez confirmada, a matriz é levada para um dos 2 tipos de confinamento durante todas as 16 semanas de gestação. Celas de gestação são jaulas individuais nas quais, assim como nas celas parideiras, porcas podem andar apenas 1 ou 2 passos para frente ou para trás, sem conseguir se virar. Apesar de seu gradual abandono pela maioria das fazendas de suínos na Austrália, as celas de gestação continuam inteiramente legais, sem penalidades pelo confinamento das porcas, por mais do que o limite voluntário de 5 dias. Isso se assemelha à aparente proibição de celas de gestação na União Europeia, que na verdade permite até 4 semanas nelas por gestação. Quando tem a opção, porcos defecam longe de onde dormem e comem. O extremo confinamento tem alto custo psicológico. A alternativa, o alojamento compartilhado, deixa as porcas grávidas amontoadas em pequenas baias de concreto. A falta de espaço e estímulo pode torná-las agressivas. As que caem no sistema de efluentes pelas fendas do piso são deixadas para morrer de fome ou por asfixia no rio de esgoto.
Uma semana antes de parirem, elas seguem para as celas parideiras, onde ficarão pelas próximas 4 a 6 semanas. Por falta de exercício, os músculos da porca enfraquecem a ponto de ela ter dificuldade de levantar ou deitar. Para minimizar a perda de músculo, funcionários a forçam a levantar-se pelo menos uma vez diariamente. Ela desenvolve feridas por causa das superfícies duras, ou prolapsos e infecções pela tensão física de repetidos partos e das condições precárias. Que também podem levar à paralisia parcial, impedindo-a de chegar à água e comida na frente da baia. Ou mesmo levá-la à morte na cela. Ela observa impotente seus filhos adoecerem e morrerem. Ou serem mutilados e abusados pelos funcionários até que eles sejam levados. Ela aguenta este ciclo mais 4 vezes por 2 anos antes de sua substituição e envio para abate, ou sua morte e descarte no próprio local. O termo criação extensiva simplesmente significa que os suínos nascem fora, em casinhas, mas depois passam o resto de suas vidas em galpões, enfrentando os mesmos problemas de superlotação, saúde e comportamento comuns em qualquer fazenda de suínos, enquanto vivem até os joelhos em seu próprio esgoto. Capazes de viver de 10 a 12 anos, a maioria dos suínos é morta com apenas 5 ou 6 meses, amontoados em caminhões desde a fazenda por longas distâncias até o abatedouro, sem comida, água ou proteção do calor ou frio extremos. No abatedouro, eles esperam em pequenas baias de concreto ou metal, geralmente na noite para o dia, ainda sem comida e com pouco ou nenhum acesso à água. Pela manhã, eles são conduzidos à força até a sala de abate, geralmente com um bastão de choque. O método mais comum de atordoamento e matança de suínos na Austrália, usado em todos os grandes abatedouros e divulgado como a opção mais humana e eficiente, é a câmara de dióxido de carbono. Um sistema de gaiolas rotativas desce os porcos plenamente acordados, 2 a 3 por vez, no gás densamente concentrado que começa a queimar seus olhos, narinas, cavidades, garganta e pulmões enquanto os sufoca.
Concentrações menores de dióxido de carbono causariam menos dor e estresse, mas demoram muito mais para deixar os porcos inconscientes, tornando isso economicamente inviável. Matrizes são levadas às gôndolas da câmara uma a uma. Por causa de seu tamanho, o gás tem menos efeito, com algumas saindo parcialmente conscientes. Nestes casos, elas podem também ser eletrocutadas depois. Revirados do outro lado da câmara, os porcos têm suas gargantas cortadas e sangram até o fim. O atordoamento elétrico usado em matadouros menores tem uma chance muito maior de falha. Amperagem incorreta, posicionamento de pistola e tempo de aplicação, ou erro na rapidez da jugulação, podem levar o porco a ficar meramente paralisado e imóvel enquanto ainda é capaz de sentir dor, ou a acordar enquanto sangra. Piscares e respiração ritmada são fortes indicadores de consciência. Um por um, eles são apanhados na frente dos outros. Pistolas de dardo cativo são outra opção utilizada por matadouros menores. A variação penetrante atira um êmbolo pelo crânio do animal para danificar permanentemente seu cérebro, impedindo-o de recuperar a consciência, enquanto pistolas pneumáticas transmitem um trauma de força bruta similar a um martelo. O atordoamento eficaz exige que a pistola esteja inclinada e posicionada na parte correta da cabeça, o que normalmente é difícil quando ela não é imobilizada. Por testemunhar a morte de seus companheiros de ninhada à sua frente, ou por cheirar o sangue no chão, os porcos relutam em entrar na baia de atordoamento. A pistola de êmbolo é ainda menos eficaz em suínos maiores, como porcas. Para elas, um rifle pode ser usado como uma alternativa. Neste caso, a precisão é ainda mais difícil.
Após a sangria, os porcos são derrubados em tanques de água escaldante para amolecer sua pele e remover cerdas e pelos. Aqueles que não foram adequadamente atordoados finalmente morrem afogados. Os resíduos, peles, ossos, cascos, vísceras e gordura são encaminhados à graxaria para virarem banha, ou sebo, para uso em alimentação, sabões, lubrificantes, biocombustíveis ou em outros produtos como gelatina. Porcos selvagens foram introduzidos na Austrália pelos primeiros colonos e agora ocupam por volta de 40% do país, majoritariamente em Queensland e Nova Gales do Sul. A prática de caça ao porco envolve caçadores soltarem cães treinados agressivamente para rastrear, perseguir e atacar porcos vivos, mantendo-os presos até que os caçadores possam alcançá-los e matá-los com uma faca. Get hold of him! Yeah! Woo! Get hold of him! Good boy! Get him! Stick that cunt! Yeah! Yeah! Woo! Yeah! Give him! Got him now! Good dog! Woo! Fuck yeah! Yeah! Well done. Apesar de porcos selvagens serem considerados uma praga, não é incomum caçadores soltarem leitões em parques nacionais para que possam voltar para caçá-los no futuro. Para galinhas poedeiras, a vida começa no incubatório. Ovos coletados das aves matrizes são guardados, incubados e chocados por 31 dias. Os pintinhos machos e fêmeas são separados em diferentes correias transportadoras. Aqui no maior incubatório da Austrália, eles foram geneticamente modificados para que os machos tenham cor diferente das fêmeas, permitindo uma separação rápida. Incapazes de produzir ovos e com raça diferente dos frangos usados para carne, os pintinhos machos são considerados descarte, assim como toda fêmea supostamente deformada ou fraca. Elas são classificadas numa esteira diferente das fêmeas saudáveis no primeiro dia de vida, enviadas para um triturador industrial chamado de macerador. Essa prática é legalizada e considerada humana pela Sociedade Protetora dos Animais. Incubatórios menores. Peraí, sério? Usar dióxido de carbono ou simplesmente sufocar os pintinhos. Ah, não, isso é brincadeira. Todos os sistemas comerciais de ovos, granja, confinamento semi-intensivo, caipira, orgânico, criação humanitária, envolvem a matança de pintinhos machos, num total de aproximadamente 12 milhões por ano na Austrália. Enquanto isso, as fêmeas saudáveis seguem para máquinas dolorosas de debicagem. Galinhas têm o bico cortado para minimizar os ferimentos que possam causar umas às outras no confinamento das granjas.
As pintinhas são então empilhadas em bandejas e levadas para as granjas, onde elas ficam por mais de 4 meses até que comecem a botar ovos. Um pequeno número de machos é poupado do triturador para fertilizar as galinhas matrizes que botarão seus ovos no incubatório. As outras galinhas são enviadas para outras granjas de ovos por todo o país. Cerca de 2/3 dos 18 milhões de galinhas poedeiras que existem em qualquer momento na Austrália estão alojadas em gaiolas apertadas. Cada galpão pode conter até 100.000 galinhas, com 4 a 20 por gaiola. A cada galinha é permitido um espaço menor do que uma folha A4. Elas não conseguem abrir as asas ou expressar quaisquer comportamentos naturais, como tomar banho de areia, empoleirar-se ou ciscar. Devido a décadas de manipulação genética e cruzamento seletivo, elas conseguem botar um ovo quase todo dia, para um total de até 330 por ano, comparados aos 10, 15 que uma galinha selvagem botaria. Quando envelhecem, o ambiente precário e o estresse físico da postura de ovos intensa pesam na sua saúde, o que é evidenciado pela perda gradual das penas e por uma crista cada vez mais pálida, indicando anemia. Mortes dentro das gaiolas são comuns e, devido ao tamanho das instalações, passam facilmente despercebidas por longos períodos, forçando os sobreviventes a viverem em cima das carcaças em decomposição. Sistemas mais modernos de gaiolas coletam as fezes em esteiras debaixo das grades, enquanto sistemas mais antigos permitem que elas se acumulem embaixo. Aves que conseguem escapar das grades ficam à espera da morte nessas fossas de esterco. Aos 18 meses de idade, após viverem nas gaiolas por mais de um ano, sua produção de ovos diminui o suficiente para serem consideradas gastas. Elas são despovoadas, retiradas das gaiolas e encaixotadas em bandejas, frequentemente com fraturas ósseas pela brutalidade do manejo. How often do their bones break? Every time I've grabbed one, they're broken. Yeah? Yeah, every single time. Stop your wings and I'll break your other leg. Elas são sufocadas com gás enterradas, ou repassadas, ou enviadas para abatedouros e substituídas por novas galinhas de 4 meses. Até 2016, não havia padrões nacionais do que poderia ser considerado ovo caipira. Agora, as fazendas sem gaiolas são limitadas a uma densidade de 10.000 galinhas por hectare, uma por metro quadrado, apesar de ainda passarem a maior parte do tempo abarrotadas em grandes galpões. Galinhas naturalmente criam e vivem em uma hierarquia social, chamada de ordem de bicalho, mas só conseguem reconhecer em torno de 100 outras galinhas. Nos galpões e pastos com milhares de outras aves, sua incapacidade de manter essa dominância termina em caos. As aves fracas são agredidas sem escapatória. Doenças espalham-se rapidamente. Uma epidemia de gripe aviária numa fazenda de ovo caipira em Nova Gales do Sul, em 2013, atribuída a patos selvagens, levou ao sacrifício de mais de 400.000 galinhas de cativeiro. Muitas das fazendas maiores de criação sem gaiolas também têm fazendas de confinamento no mesmo terreno, com os ovos das duas terminando no mesmo galpão de empacotamento. Uma análise de 2009, com dados da Associação do Ovo, indicou que até 1 em 6 ovos vendidos como caipira veio de galinhas em gaiolas ou galpões. Assim como em fazendas de confinamento, galinhas caipiras são levadas para o abate a partir dos 18 meses de idade, muito antes da sua expectativa de vida natural de 10 anos. No matadouro, as galinhas são penduradas de cabeça para baixo numa correia móvel. Elas são afogadas em banho de água eletrificada para paralisá-las antes de cortarem suas gargantas com uma lâmina automática. Mas se levantarem a cabeça, elas escapam do banho paralisador, chegando à lâmina plenamente conscientes. E finalmente se afogando na água escaldante mais à frente no processo. As galinhas abatidas geralmente acabam em produtos de frango de menor qualidade,
como os triturados, em ração de frango para alimentação de animais domésticos, ou viram comida para os próprios animais na pecuária. Galinhas criadas para carne, chamadas frango de corte, são uma raça maior do que as poedeiras, modificadas por intervenção humana para rapidamente ficarem enormes. Sua curta vida começa em um incubatório para corte. Apesar de tanto machos como fêmeas serem usados pela indústria, estes incubatórios também usam trituradores ou câmaras de gás, para aves fracas ou deformadas sem expectativa de chegarem ao peso de abate. Os pintinhos sobreviventes, com alguns dias de vida, são transportados para avicultores de corte. Ok, Alisson. Eu entendi. Tá aí? Alô? Ele deixou o vídeo rolando? 530 fazendas de corte na Austrália, alojando ao mesmo tempo uma população total de cerca de 90 milhões de aves. Pô, podrão, mano. Assim, dá pra interromper o vídeo rodando, é só tu interromper a transmissão. Com o botão direito, aí bota interromper a transmissão, parar de assistir. Eu já tirei, já saí. É foda. Pausou. Oi? Acho que o Alisson voltou. O que foi? Pararam de ver? O Mercúrio falou agora, né? Ok, já entendi qual é todo o negócio aí do domínio. É mostrar o sofrimento animal nessas... Mostrar o que acontece. Eu tô ligado. É industrial, né? Um pouco se fudendo ali pro bem-estar animal. Tipo, o bem-estar animal é um argumento utilizado para as pessoas não quererem saber o que acontece, acreditando que acontece outra coisa, que é o que eles estão dizendo. Uhum. Que eles vivem bem nos pastos e é feliz. Não vive. não poderia viver, gasta muito recurso viver bem. Pô, eu tenho um amigo que trabalha com isso, meu amigo Lidacum, que ele trabalha em pecuária aqui no Brasil, ele fala que ele já viu de tudo. Só que não pode gravar, né? Que aqui no Brasil tem essas leis que não pode gravar. Acho que no mundo todo. Sim. O que será que não pode? Sim. Meu amigo Lidacum já viu eles batendo, matando a porrada, já viu tudo, ele falou. Digamos que fere a estética da humanidade, né? Fere mesmo. Claro que sim. O humano não pode fazer uns negócios assim, é feio. Será que tem uma objetividade nessa feiura? Não, bicho, eu acho que
Você não entende o que eu tô dizendo quando eu digo subjetividade e objetividade. O ponto é, essa feiura toda te incomoda? É claro que incomoda, bicho. O foda é que não incomoda o outro, mas dá vontade de, tipo, incomodar o outro. No caso, vontade no sentido de pegar essa mensagem e levar adiante? Sim, porque daí isso seria parar o feio, né? Porque é um mundo mais bonito, então. Todo mundo quer. Então tu tem uma boa razão pra ser vegano? Uma boa razão pra ser vegano? Querer um mundo mais bonito. Do qual tu participa ativamente pela beleza. Porra, aí você me pegou. Digamos que tu é a moralidade pra ti é como se fosse um quadro em branco e tu tem que pintar ele com cores. Não, é muito disso, sim, mas meio que as cores normalmente estão ali em prazer, sabe? Em dor. E tem umas cores feias ali no canto, assim, tipo... Tem sim. Pode abafar ela ou pintar uma cor mais por cima, assim, mais colorida. Se for sobre realmente beleza, minha beleza... eu não tive empatia, mas meu Deus, isso é muito feio. É pior que é. Eu não consigo me ver ali porque eu simplesmente não vivi... Eu já passei fome na rua, mas eu nunca vivi uma situação de cárcere assim. Eu não faço ideia, cara. Eu realmente não consigo me colocar no lugar desses bichos. Não consigo. Mas é muito absurdo, é muito horrendo, é muito terrível, Cara, se tu botasse humanos no lugar disso, tu ia dizer que tu tem um filme do ano de terror. Daí a gente tem um filme de terror. Eu acho que existe um filme que é uma fazenda de canibais, sabe? E meio que eles pegam pessoas viajantes ali e tratam igual esses animais. Pô, a primeira vez que eu fiz documentário aí foi chocante. Tipo assim, eu consegui assistir do começo ao fim, mas o meu cérebro dá a entender que tem alguma coisa muito errada acontecendo, entendeu? É morte, né, mano? Morte é feio. Eu não acho que a morte seja feia, porque quando você morre... Tá vendo? Eu já mostrei que não é objetivo, mas não importa se você não acha, tá ligado? Eu acho muito feio. Isso... eu sei. Eu falo, quando você morre, você volta pro todo, mas... a situação da morte, sacou? E imagine você morrer, mesmo que seja indolor, só que você não quer morrer. Você vê, é bonito por conta do significado que você vê na morte, né? Não que a morte seja bonita nem feia, a morte é natural, mas acontece que o sofrimento que você tá provocando na morte, ou antes dela, é um negócio preocupante. Entendi. Às vezes, mesmo sem provocar sofrimento, você impedir a pessoa de ter experiências subjetivas. É tipo uma pessoa que não quer morrer, mas você vai lá e mata ela, sacou? Sem ela mesmo sentir, mas ela não quer morrer. Tem alguma coisa errada acontecendo. Tá, vocês querem continuar vendo essa estética aí? Acho que pelo menos aqui pra mim já tá bom nisso daí. Já deu uma... Não, você realmente, tipo, convenceu aí com relação... Não foi empatia, mas... Isso daí que você falou do feio, realmente. Isso daí... dizer que eu não fui guiado pela empatia. Sabe? Não, que bom, bicho. Mas eu não consigo... Ainda foi pela sua vontade, eu tenho certeza. Eu ainda não consigo... Eu acho engraçado as pessoas falarem sobre empatia sem mesmo pesquisar o que é empatia, o que provoca empatia no ser humano. Curioso isso. Bicho, eu não vou ficar tentando fazer reducionismo em neurônio, tá ligado? Pra aquilo que é o fenômeno do que ocorre. Eu acabo pegando pelo menos empatia direto de... O nome? Corrente fenomenológica. É uma aluna do Russell, ela tinha trabalhado em cima do conceito de empatia profundamente nisso. Pô, existem 3 tipos de empatia cientificamente: empatia cognitiva, emocional e a preocupação empática. É, cientificista. Boa. Mas, em questão dessas, geralmente nós utilizamos alguma dessas empatias para ter um tipo de preocupação mental com outra pessoa ou outro ser. Então não adianta, tipo, quando você estuda sobre isso, tudo é questão de empatia. O problema é quando alguém não tem empatia, né?
Aí é um problema mesmo. Mas geralmente até pessoas que não têm empatia podem desenvolver empatia, como o caso do sociopata Não, psicopata. pode sim. Eu acho que só não pode ficar dependendo de empatia. Empatia é forte. O negócio é que eu quase não vejo algumas vezes é depender se não for por empatia. Parabéns aí, Alisson. Eu virei vegano. Ah, tá, duvido. Duvida? Eu já como em restaurante vegano. Eu em geral as pessoas falam isso, mas semana que vem. Não, bicho, eu já como em restaurante vegano porque eu gosto pra caralho do molho de lá. Tá, então agora tu adotou uma nova estética. Nova estética? Não, pra mim isso daí sempre foi feio. Ah, tá. Só que tu não tinha olhado antes. Não. Se quiser, eu te mando outros um pouquinho mais feios. Pô, pior que a gente só viu o comecinho do documentário, só vai piorando ao longo do tempo. Não, tudo bem, se eu só vi o comecinho, eu vejo o resto depois. Eu vou deixar o link ali. A minha esposa, ela viu até 44 minutos dela decidiu, vou ser vegano. Eu demorei, no começo eu fui pelas beiradas, tipo, vi 10 minutos, parei, dei uma volta, fiz outras coisas, depois, vou seguir mais um pouco, sabe? Mas fui comendo pelas beiradas. Porque não é coisa bonita de ver. Não é. Não é coisa assim que... Não é tipo... Até ver um filme de terror é mais interessante, tu prende mais atenção do que ver isso. Só que parece que tu não quer olhar muito, sabe? Olha, se você não acha que algumas das pessoas que estão ali trabalhando... Eu sei que bastante dos trabalhadores eles saem meio traumatizados, mas você não acha que muitos ali só simplesmente estão calcificados? Sim, o termo é dessensibilizado. Te dizer, por exemplo, no começo, quando eu tava vendo esse documentário, eu já vi várias vezes, né? No começo era horrível, eu não conseguia digerir, mas hoje em dia eu vejo tranquilo, sem tirar os olhos. Entendi. Então tu imagina um cara que trabalha com isso aí, mano. Pra ele é tipo coisa mais... É porque apareceu naquele momento um cara ali falando, cala a boca galinha, senão eu quebro sua outra perna. Eu pensei, realmente tem gente que não olha pra isso como algo feio, isso é só indiferente. Pô, meu amigo Lida Kun, que trabalha com isso, ele falou que não gostar de animais faz parte do currículo. Quanto menos tu gosta, mais fácil, mais eficiente tu vai ser no trabalho. Sim, mas você será contratado, tem que pôr no currículo. Eu não me importo muito com animal, etc. Eu cheguei a ver que transtorno do estresse pós-traumático é maior, um pouco maior nessa profissão de fazenda industrial do que em algumas outras profissões nos Estados Unidos. Tô vendo aqui um dado. Antes, eu tô pesquisando aqui de novo. Parece que o pessoal compara... Tem muita pessoa que tá lá que acaba ficando insensível mesmo a essa questão. Que já foi pra lá sendo insensível, né? Enfim. Eu tenho uma genética, sei lá se o bagulho é genética, mas eu tenho uma predisposição à insensibilidade pra esse tipo de coisa. Só que tem muita gente que não consegue superar a sensibilidade e acaba desenvolvendo o PTSD, né? Transtorno. E aí parece que tem comparações, tipo, qual o nível em grupos populacionais que mais sofrem de transtorno de estresse pós-traumático. O pessoal da pecuária sofre mais do que o pessoal que vai pra guerra, né? E tem que matar outras pessoas, né? Então, é algo que com certeza o pessoal da profissão ali, eles sabem que isso é um problema, eles tentam remediar, e não é à toa que faz sentido tu contratar quem bota no currículo que, sei lá, se diverte matando bicho. Sabe? Porque não vai ser um problema médico lidar com esse cara. No sentido de ter que dar terapia pra ele. Mas parece que todo matador, parece que os funcionários recebem terapia. Então, não sei, cara. É simplesmente algo que parece não apetecer à humanidade, né? À toa que tem lei proibindo de filmar lá dentro. Todas essas gravações são ilegais, né? E de alguma forma parece haver uma inconsistência entre eu não gosto que aconteça, mas eu gosto do produto final, entendeu? Não, eu não vejo inconsistência porque pra mim ele realmente gosta do produto final. O problema é que se ainda pra ter o produto final tem que passar por essa porra aí. Dá pra facilmente gostar de um e não gostar do outro. O negócio é que um necessita do outro. E aí que aquela coisa, né? O prazer que eu tiro daquele produto final, ele exige um processo, né? É um processo necessário para aquele tipo de prazer. Só que o que está acontecendo agora é essa coisa de food techs, de fazer aqueles alimentos sem precisar desse processo,
Que é o que muitas pessoas e indústrias estão apostando. Cara, quando me disserem que, né, e já existe, né? O Nugget lá da Seara, por exemplo, o incrível Seara Nugget deles, até o Léo Stronda, que é fisiculturista, não sei. Cara lá do YouTube, e tem um outro amigo dele lá, que também parece que é vegano, grandão. Estavam comendo... Ué? Qual? É o Fábio Giga que você tá falando? Não, não é o Giga. É o outro, Pô, esqueci. Um cara grandão Tadala? estranho. É o Tadala. Tadala é vegano? Conheço. Não, mas eu conheço todo mundo aí do fisiculturismo. O Tadala fez um vídeo com o Stronda e o Tadala e o Stronda parecem ter uma química muito boa, os dois parecem que são irmãos, assim, sabe? E aí o Tadala promovendo veganismo no vídeo do Stronda, assim, tipo, olha esse aqui, olha só, eu só uso a proteína de soja da não sei o que, sabe? Ele dá pra ver que ele parece ter uma rotina vegana no dia a dia. Só que ele não é totalmente vegano porque parece que ele não entendeu a filosofia da coisa ainda. Parece que ele tá indo mais na vibe de ser diferente, sabe? Dos outros comendo diferente ou o que for. Mas eu entendi o Tadala. Eu entendi o que o Tadala quer dizer. O argumento do Tadala é o seguinte, é que ele vê problema na produção industrial de animais, produção industrial de carne, mas se houver caça, se houver, digamos, uma exploração de forma natural dos animais, aí ele comeria. Se for um peixe pescado, aí ele comeria. Mas se for um peixe de piscicultura, ele não comeria. Sabe? Ele é contra a artificialização, talvez. O Tadala ele considera que há uma crueldade na produção animal, mas quando nos termos naturais da coisa, aí ele não enxerga como crueldade. Então, no entendimento do Tadala, se é natural, logo é moral, sabe? É nesse sentido que ele vai. Natural não tem problemas morais. Então, ele não entrou ainda nesse aspecto. Assim, é basicamente uma falácia naturalista, né? Que ele tá indo. Mas ele não ainda problematizou a exploração natural dos animais, os interesses dos animais, sabe? Então, é isso. Então, Mercúrio agora é vegano. Eu não sabia que era tão fácil assim, é só mostrar domínio. E eu perdendo tempo argumentando com ele. Já faz um tempinho que ele tá aqui no Discord, se fosse tão fácil assim, se a gente soubesse. Não, eu fui comendo pelas beiradas, né? Fui vendo, mas estética. Então tá, vamos ver como a tua estética responde a um documentário feio. Ele, então vamos ver. E aí, né, tu tem que pegar o que o cara valoriza, né? Peguei o que ele valoriza e já era. Resolveu.